Sejam bem-vindos ao Papo de Armazém, o podcast da Pós-Colheita de Grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da WebSilos, também host aqui do Papo de Armazém. Olha só, gente, nosso último episódio aqui da WebSilos Internacional, né? Estamos já aparecendo aqui do filme do Tom Hanks, né? Aquele que mora no aeroporto. A gente já está aqui no terceiro episódio, no aeroporto de Paris. E eu com as minhas piadas, né? Esses dias eu fiz um podcast que fiz uma piada bem engraçada e ninguém riu. Só ia dar risada. Mas é importante a gente se divertir, né? Então seguimos aqui nosso episódio com o Matheus Lopes, da TEG. Qual é a cidade? Canoas. Canoas, né? Canoas, e olha só, mais um gaúcho aqui em Hanover. Nós tivemos agora de segunda a sexta em Hanover, na maior feira de inovação e tecnologia do mundo. Foi uma loucura e agora a gente está aproveitando aqui a turma, que a gente fez muita conexão, né, muita conversa. Certamente. E para aprender um pouco mais. E o assunto aqui é bem interessante. Sobre qual? Hoje a gente vai falar do agro, né? O agro, então, apresentar, primeiramente agradecer o convite. Acho que é bem importante ter esse espaço, né, onde a gente pode falar abertamente de inovação, tecnologia e principalmente onde a gente trabalha, né, que é o agro, né? O agro tão importante hoje, principalmente a nível Brasil, mas a gente sabe que o agro brasileiro é nível global, né? Então a gente tem uma influência não só local, mas também a nível global na produção de alimentos. E poder estar aqui, poder ter uma oportunidade como essa, né, de estar acompanhando as inovações, estar podendo vislumbrar as ideias novas, né, e também entender um pouco mais o que a gente pode trazer daqui para o nosso negócio para poder cada vez mais estar evoluindo no agro, né, aumentando a eficiência e trazendo soluções que atendam o produtor, né, diretamente para poder performar, né, cada vez em um ambiente mais desafiador, né. Com certeza, com certeza. Foi muito bom isso para todo mundo ter essa evolução e pensamentos diferentes, né. E a tua área de trabalho é muito da robótica, né? Isso, hoje a TEG ela atua basicamente na parte de máquinas agrícolas, né, gestão, manejo de solo. Então a gente desenvolve tanto o hardware quanto o software de inteligência. Então um dos objetivos da TEG é trazer mais tecnologia para as máquinas, né, aumentar a produtividade no campo, sendo elas máquinas novas, né, mas também a gente trabalha muito com retrofit de máquinas. Então, como assim? Como é que seria esse retrofit das máquinas? Retrofit de máquina, hoje a gente sabe que para o produtor um investimento em uma máquina nova é um valor considerável, né? Então hoje qualquer máquina acaba tendo valores bem elevados e muitas vezes o produtor ele tem uma máquina que atende ele, porém ela não tem aquela nova feature, aquela nova característica que aumenta a produtividade. Então ela só vai ter isso no produto novo, né? Onde cabe um investimento muito grande. Então a TEG justamente ela atua nesse propósito. Então hoje a gente permite, né, trazer soluções para máquinas antigas, né, ou não tão novas, né, do ano, trazendo essas soluções e aprimorando, né, trazendo tecnologia para um maquinário que é um pouco mais antigo, mas que ainda assim atende muito bem o produtor. Então a gente tem como objetivo aumentar a performance da máquina através desses retrofits, né. Vamos levar para o nosso meio, né? A gente trabalha na área da armazenagem de grãos, mas muita gente trabalha com a lavoura em si, né? E a gente sabe que para ter qualidade de grão dentro do silo depende da lavoura, principalmente, né? Então, os equipamentos mais bem regulados, melhores performance, com certeza tem melhor qualidade de grão. Como é que seria, para a gente conseguir entender melhor, como é que seria, podia dar um exemplo para nós, um retrofit de uma máquina? Claro, com certeza. Hoje um desafio que a gente tem na lavoura é a compactação do solo, né? Perfeito. Hoje algo que interfere diretamente na produtividade são os níveis de compactação. E muitas vezes o produtor ele tem um instrumento que o pessoal chama de penetrômetro, né? Que vai lá manualmente e afere, né? E hoje muitos estudos apontam que essa pequena amostragem, né, 5 amostras por hectare, não é tão representativa da tua lavoura, né? Então uma solução que a TEG traz é um medidor de compactação de solo, que ele pode ser acoplado em tratores, plantadeiras e outros implementos também, que ele mede em tempo real com uma amostra por segundo. Então, como assim, cara? Exatamente. Hoje a gente traz uma tecnologia que a gente pode trazer na lavoura com uma amostra por segundo, né, com o trator, que a maioria dos produtores já tem, acopla isso no trator e sai fazendo a medição de compactação de toda a lavoura. Então a gente vai ter uma amostra a cada 2 metros, dependendo da velocidade do trator. Então com isso a gente traz essa informação, traz dados para o produtor e no final ele tem um mapa de compactação. Então ele recebe um mapa com um ponto a cada 2 metros da lavoura dele
e ele tem todos esses dados que ele vai poder daí sim fazer o manejo correto. E não só ou o plantio direto ou o subsolagem, por exemplo, de toda a área dele. Então é um exemplo, né, que a gente traz agricultura de precisão, né, mais diretamente, um termo que também o pessoal utiliza bastante, para o produtor através de dados. Então o produtor vai poder pegar esse mapa e trabalhar localizadamente dele na lavoura. Interessante, até a gente está muito no mundo do arroz também. Você utiliza, tem diferenças muito grandes da gente trabalhar soja. Quem tem arroz vai trabalhar com soja e não escarificou, né? Não mexeu no solo, né? De uma forma que não vai agredir e perder o manejo do plantio direto, por exemplo, né? O conceito, né? E é muito maior a produção que se tem quando trabalha com o manejo correto, né? Para qualquer coisa, né? Mas tu ter a informação desse jeito, bicho, é impressionante, não sabia dessa, muito bom. Exatamente, porque aí tem duas visões, né? Hoje o produtor ou ele adota no plantio direto 100% da lavoura, né? Então acaba fazendo o plantio direto 100%. Então o que acontece? Se tu tem um solo compactado, tu perde produtividade em determinadas regiões, né? Fazendo o plantio direto. Ou ele adota justamente o manejo, né? A subsolagem, o agrade em toda a lavoura. Então o que acontece? Tem locais da lavoura que não é necessário. E tu acaba então gastando combustível, mão de obra, desgaste de equipamento em locais que não é necessário. Então, através desses dados, tu vai poder fazer o manejo, né, ou a subsolagem, ou a grade, somente na região que tu realmente necessita e não ou gastar em toda a lavoura, né, ou fazer o plantio direto e comprometer a produtividade. E a otimização de recursos, né? A gente vem aí no... Se puder fazer uma pergunta para vocês, de repente, interessante. Perguntas da plateia, vamos lá. Mas como é que tu aplica? Tu fez um mapeamento de coletar a matéria-prima, a amostra, perdão, uma a cada 2 metros. Com isso tu vai ter um mapa, show. Mas como é que eu aplico corretamente nesse mapa se eu tenho um trator velho? Então, a pergunta como é que faz a aplicação? Em sumo, depois que eu fiz o mapa. Depois que tu tem o mapa, certo. o que tu Então, depois faz? do mapa, como é que faz a aplicação? Ok, essa é a pergunta. Então, temos a plateia aqui, e nobre, viu, gente? Aqui Boa é só pergunta, hein? a turma que fez o podcast. Qualificada. Não é qualquer pergunta. Bom, que muito boa pergunta, então, como é que a gente faz, né? Após essa etapa, né? Então, a gente usou a solução e agora a gente tem um mapa. Então, a gente identifica que a gente tem áreas compactadas e áreas não compactadas. O que o produtor, com essa informação, vai fazer? Né? Hoje, a solução, ela mede 3 níveis de compactação. Então, ela mede compactação superficial, intermediária e com determinada profundidade maior. Então, com esses 3 níveis, então ele gera um mapa, 3 mapas, né? Da profundidade do solo, de acordo com a profundidade do solo. Então o que acontece? Determinada cultura que o produtor trabalha, eu vou trabalhar com soja, eu vou trabalhar com milho, ele tem determinados comprimento de raízes diferentes, né? Então ele pode tratar diretamente, vou trabalhar com soja de profundidade X. Então ele trata, como a solução ela permite medir 3 níveis, ele pode usar o implemento correto, né, para aquela determinada cultura que ele vai trabalhar. Um exemplo, o meu solo está compactado a partir de 450 milímetros. Então o que ele vai ter que usar? A solução de 450 milímetros, você vai ter que usar um subsolador, porque é onde tem a acha, onde vai trabalhar aquela região que de fato o produtor precisa. Ou não, a região está pouco compactada, então daqui a pouco eu posso regular minha plantadeira durante o plantio direto que o suco seja um pouco maior ou alguma coisa do tipo. Então, de acordo com o mapa, nesses 3 níveis, ele é aconselhado a utilizar o implemento correto para a área correta em determinada cultura que ele vai trabalhar. Que legal, que legal. Saúde, né? Em relação a outras formas de trabalho, Tag, quais são as outras possibilidades? Hoje a gente comentou né, mais sobre a solução de compactação, mas a gente tem outras soluções, né? Um problema também são as estruturas das máquinas, né? Hoje as máquinas cada vez mais pesadas, cada vez mais procurando performance, cada vez maiores, né? Então a gente tem um problema que é justamente distribuir as cargas durante a estrutura da máquina. Então hoje a gente desenvolve sensores customizados, né, de acordo com cada uma das máquinas, que são pinos medidores de célula de carga. Então, através desses pinos, a gente coloca em pontos estratégicos da máquina para poder entender os carregamentos em determinados pontos e que a máquina possa ser distribuída
o carregamento de uma forma igual. Então o que isso ajuda, né? O que essa solução vai trazer? Primeiro, ajuda também na compactação do solo. Hoje as máquinas muito pesadas, muito robustas, se ela concentra a carga em determinada região, aquela região é muito danificada, né? Muito compactada em relação ao solo. Então o primeiro ponto vai permitir a distribuição melhor dos carregamentos de carga durante a estrutura da máquina. O segundo ponto é que a gente pode fazer comandos, pressionamento. Por exemplo, em uma linha de plantio, se eu vejo que determinada linha de plantio está aplicando uma carga excessiva no solo, através desse sensor de carga, eu consigo regular o meu sistema para ele atenuar aquela carga. Porque a gente sabe que a linha de plantio é uma ferramenta essencial para a qualidade, né, durante a produtividade. Ela tem que estar no nível certo, ajustada, fazendo o suco, colocando a semente, são várias variáveis. Então uma variável importante é o tamanho do suco, né, que é onde ele vai colocar a semente na posição estratégica para poder germinar. Se essa linha está muito carregada, aplicando uma carga muito excessiva no solo, né, isso vai interferir na germinação da semente. Então através desse sensor, por exemplo, permite regular a altura ideal, a carga ideal que a plantadeira vai poder trabalhar. E hoje, qual é a área de abrangência que vocês trabalham? Hoje a gente atua, nós somos situados no Rio Grande do Sul, né, na região de Canoas, mas a gente atende o Brasil todo. Então a gente atende desde produtores intermediários ou menores, mas também temos soluções para os grandes, né? Então a gente consegue justamente atender todo esse segmento, né, do agro, das máquinas. Então a gente acaba tendo um time aberto ao redor do país para dar suporte também na solução, fazer o setup, e a gente sabe que hoje que o payback é muito importante, né? Então uma coisa que a gente sempre costuma fazer nas soluções, a entrega técnica, é justamente mostrar para o produtor, né, que esse investimento que ele está fazendo, ele vai retornar através de produtividade, através de economia de recursos, enfim. Deixa eu te perguntar uma questão que agora, depois das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente sofreu muito com o solo, né? Se perdeu anos e anos e anos e décadas, né, de melhoramento de solo, né, com as enchentes, e acaba que agora mudou todo o jogo, né? Não se sabe mais qual é a adubação que se tem, como é que está o nível do solo, da questão de estar compactado, né? Já tem alguma informação em relação a isso de clientes que viram, olha, aconteceu isso com o meu solo, com o uso da ferramenta de vocês? Sim, já temos relatos de alguns clientes falando de compactação, mas também falando de nutrientes, né? Então a gente tem alguns estudos já, inclusive, para poder lançar no mercado, algo que traga também a questão de verificação de umidade, temperatura de solo e outras variáveis, né, junto com a compactação, para justamente trazer mais informações para o produtor. Hoje, infelizmente, o sul foi fortemente atingido, né, pelas chuvas, e realmente é um problema que está afetando, né, primeiro as chuvas e agora a seca, né? Então o produtor realmente tem grandes desafios, e uma visão que a gente tem justamente dado esses desafios, a gente precisa ter propostas novas, a gente precisa ter novas tecnologias. Nós precisamos ter opções para poder trazer para o produtor, dado o desafio climático, né, mais ferramentas, justamente porque o que no passado poderia ser ignorado, hoje, devido aos desafios e da competitividade, não pode mais, né? A gente precisa de dados. Então, infelizmente, realmente o solo ele ficou mais compactado, né, em algumas regiões, ou justamente foi perdido muito nutrientes por conta de outros, e realmente a gente está sendo feito um trabalho, né, nessas áreas para justamente recuperar o nível de nutrientes e também manter o solo para as próximas colheitas, né, Bacana, esse é um ponto importante. Tu comentou. A competitividade está cada vez aumentando mais, e nós vamos ter que vir com formas novas, diferentes, né? Exato. De trabalho. Primeiro, não podemos esquecer, básico bem feito. Isso é uma coisa importante. Fazer o básico, o feijão com arroz dentro de casa, as coisas fluem, né? Agora a gente precisa trazer tecnologia. Falando em tecnologia, o que tu te chamou mais atenção aqui em Hanover, que tu acredita que a gente pode utilizar no Brasil ou já está utilizando? Quais as tuas percepções que tu tem? Sim, não, muito bem. Realmente a Feira de Hanover, ela é muito abrangente, né, para a gente poder também trazer novas tecnologias de indústrias que não são exatamente as de atuação, né, no caso do agro, do armazenamento de grãos. Então, nosso foco aqui hoje, ao longo da semana, foi buscar
soluções em outras indústrias que vêm sendo aplicado e entender o que pode ser adaptado para dentro da nossa realidade, né? E o que a gente pode estar trazendo de novas tecnologias. Então hoje, algo que não tem mais como voltar é a inteligência artificial, né? Então cada vez mais ela está... não só ela, né, mas ela está integrada às soluções hoje, né? Ela faz parte dos novos produtos, então ela vai estar, nem que seja percentualmente mais ou menos, ela vai estar integrada. Então o que a gente viu ao longo dessa semana é justamente isso, né? Tem a solução, né, mas só ela não atende. Então a inteligência hoje ela é parte da solução, que com as demais do ecossistema acabam trazendo mais relevância a um produto, a um serviço. Então hoje não tem como voltar mais atrás, né, na minha opinião, claro, em relação à inteligência artificial. Então a gente tem que olhar para a nossa indústria, né, e ver onde isso pode ser utilizado, né, de que maneira pode ser utilizado, mas não só por utilizar, e sim olhar o problema que vem sendo enfrentado e o que essa nova ferramenta, né, essa nova inteligência, nova ferramenta pode ser adaptada para poder atender e resolver, né, problemas que a gente tem na nossa indústria. E tem problema, né, para resolver, né? O bom é que tem serviço para todo mundo. É verdade. Não para nunca, né? A gente tem que escolher um ou dois e tratar, porque tem muitos. E isso é importante também, a gente, né, tá brincando aqui, mas falando muito sério, escolher um ou dois, né? A importância do foco também, porque é muita informação, gente do céu, é muita coisa. Se deixar, a gente quer fazer tudo. É verdade. Né? E não tem como fazer tudo nos dias de hoje, né? E, na realidade, tem que focar. Hoje, se tu fosse focar numa coisa, o que tu focaria assim, de tudo que eu vi, assim, isso aqui eu vou trabalhar? Hoje da feira, na verdade a gente sempre olha a feira com a nossa ótica, né? Então a gente tem um problema, né? Que é um desafio, né? Não um problema, é um desafio. Que justamente são análises de solo, né? Hoje são análises de solos que vão para laboratório, tem um custo por amostra, algo manual, né? Coletar aquela amostra, levar dias para tu ter um retorno, para tu poder fazer o manejo correto. Então eu acredito muito que a inteligência artificial, né, pode nos ajudar nessa análise de solo, né? Então a gente vê com bons olhos, né, esse ponto e poder trazer para as nossas soluções, né, por exemplo, compactação de solo, novas características, novas features que possam estar integrando inteligência artificial para também ler mais nutrientes de solo e tornar aquilo que já é algo relevante, muito relevante para a produtividade, ainda mais útil, né? Então, na mesma solução, fazer algoritmos preditivos, né, que a gente discute bastante, e poder elencar com isso alguns nutrientes do solo, né? Ter essas informações também junto já com a compactação, junto com as umidade, temperatura, e trazer isso mais para agregar cada vez mais para o produtor essa solução. Algoritmos preditivos, qual que é o conceito? Algoritmos preditivos, eles são utilizados justamente com base em algumas variáveis do sistema, né? Por exemplo, um caso hipotético, né? Tu vai ler a umidade, vai ler a temperatura, vai ler compactação, vai ler outras variáveis e ele vai utilizar esses inputs, né, essas entradas, para predizer uma quarta, quinta variável. Então, um exemplo, né? Aqui que a gente pode fazer. Então a gente utiliza essas entradas e correlaciona isso com o nível de nitrogênio do solo, por exemplo. Uhum. Então o algoritmo preditivo ele vai utilizar essas variáveis que você já conhece, que é possível medir através de sensores, para predizer uma outra variável que não está implícita ali, mas ela está correlacionada. Então a inteligência artificial ela vem para buscar essas correlações, né, de coisas que parecem independentes, né? Mas ela reconhece padrões naquelas variáveis, né? Naqueles inputs e gera uma saída, né? Correlacionada. Que nem o exemplo aqui, claro que a gente deu um exemplo ilustrativo do percentual de nitrogênio, por exemplo, do solo, que é super importante também para a produtividade. E mencionou umas questões importantes aqui também, né? Em relação a novas formas de fazer a mesma coisa, né? Que nem da amostra de solo. O que será que tem por vir, né? Eu sei que tem algumas novas tecnologias que conseguem analisar mais rapidamente e vai vir novas formas, né? Você está trazendo aí possibilidades de evolução e nós vimos na IGUS
a Sim. forma que eles trabalham com rolamentos, a forma que eles trabalham com engrenagens, né? É tudo com plástico, né? Com polímeros de alta resistência e alta durabilidade. Eu achei incrível a forma que eles vêm e desmistificando o mercado. Assim como nós temos a tinta térmica no nosso armazém, que ela é para metal à base de água, né? Atóxica, é uma coisa fora da curva, né? E são coisas assim, olha, ela mesma falou, Eduardo, eu quero mostrar para o mercado que dá para fazer coisas à base d'água que funciona super bem, né? E na Igos eles estão com questão de plástico de alta resistência e já usam no agro, em setores mineração, agro, naval, entre diversos outros, robótica, o plástico. O que mais te chamou a atenção ali? O que tu pode correlacionar com o nosso trabalho aí do agro? Não, com certeza, o trabalho que a gente acompanhou lá é muito interessante, né? Porque também o principal desafio, eu acredito, que é mudar a mentalidade da indústria, né? Hoje, nesse case, né, nesse exemplo, a gente vem de uma indústria metal-mecânica muito forte, que o rolamento tem que ser, né, uma durabilidade X, com tratamento térmico Y e tudo mais, e foi provado, né, com base nos estudos que eles fizeram, que materiais de polímeros têm tanto quanto resistência, ou em alguns casos até mais, né? Então começa por aí, né? A gente poder mudar o nosso mindset, né? E entender que essas tecnologias que estão vindo são para ajudar, né? Não para ser mais alguma coisa perfumaria, não, elas vêm de fato para agregar, para trazer dados, para aumentar a produtividade, e tudo que a gente quer no final é ter mais receita, ter mais lucratividade, né? Mas também tem um lado que a gente não pode deixar de comentar, que é a sustentabilidade, né? Hoje o mundo pede, né? É um tema que qualquer ideia que tu vai ter, a sustentabilidade, a questão de reciclagem, ela é importante. Então eu acho que para a nossa indústria, né, a nossa indústria do agro de uma maneira geral, acho que a gente tem que primeiro estar aberto, né, para essas novas soluções, entender o que pode ser usado, o que não pode ser usado, né, para cada aplicação, para a própria aplicação, e também procurar algo sustentável, né, que hoje cada vez mais quem tem um produto sustentável, quem tem uma indústria sustentável, o cliente vai retribuir isso, né? O cliente vai estar disposto também a adquirir o produto, justamente por essa cadeia sustentável que o produtor ou que a indústria, né, do agro tenha se preocupado lá no começo, né? Que além disso tudo, que também proporciona mais lucro, é a questão global ambiental que todos estamos incluídos, né? Perfeito, gente. Olha só. Queria conversar mais tempo, mas nós temos que ir para não perder o voo, né? Também tem ao lado aqui 6 máquinas, 6 televisões com PlayStation, dá para jogar de graça aqui no aeroporto, mas nós não jogamos, não, né? Hoje não deu. Né? Não rolou, né? A ideia era sair daqui, vamos jogar um PlayStation ali, mas não vai dar certo. Mas, gente, quero agradecer muito aqui pelo nosso bate-papo, muito enriquecedor, com certeza. Vai abrir a mente de muitas pessoas e também incentivar muita gente que quer evoluir para essa linha de trabalho, e a gente precisa de grandes profissionais fazendo isso, né? Uma perguntinha, quando é que foi que tu começou que te brilhou o olho assim para ir para esse lado? A TEG tem 3 anos, ela tem 3 anos de história, então a gente identificou que o produtor ele tem muito desafio, né? Então ele é um mercado que a gente já tem um know-how, já tem uma experiência, e a gente acredita de fato que o agro nível Brasil é algo que realmente tem que ser visto com novos olhos. Então a gente já vem com uma ideia há mais tempo, mas a empresa tem 3 anos, então a gente identificou várias oportunidades de mercado, né? Que nem a gente comentou, são várias ideias, né? Mas a gente acabou focando, né, nessa questão de performance de máquinas e no meio da lavoura, né? Então a gente tem essa estrada já para poder investir, né? Que é o mercado do agro aí, que tem tanta... E a tua formação? Eu sou engenheiro eletricista, né? Venho da parte do agro, né? De máquinas, e concluí meu mestrado em inteligência artificial no ano passado. Então, sempre também aprendendo assim, até por isso que a gente está aqui essa semana, né, para poder acompanhar as tendências aí, trazer o melhor, né, para as nossas aplicações. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, que eu agradeço o convite. Tá joia. Estamos disponíveis aí. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato com a gente.
Vamos deixar o Instagram também na descrição aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, iTunes e todas as plataformas que está no nosso Papo de Armazém. Valeu, pessoal. Valeu, fique até a próxima então, fique com Deus. Um abraço.